Olá, oitavo ano, turmas 1801 e 1802. Estamos aqui para dar prosseguimento a nossas aulas. Hoje nós vamos abordar o tema equações do primeiro grau e problemas, tá? Problemas, claro, relacionados a equações do primeiro grau, tá? Problemas que podem ser resolvidos através de equações do primeiro grau. E, através de exemplos, hoje nós vamos abordar alguns conceitos que vocês já sabem do ano passado e a gente vai acrescentar algumas coisas novas, tá? Então, assim, se no primeiro momento você está pensando, a equação a gente já viu, a gente já aprendeu como resolve, letra para cá, número para lá, calma, tá? A gente vai acrescentar algumas coisas novas. Então, vamos lá. Para relembrar, a gente vai falar primeiro o que a gente já aprendeu, mas que talvez a gente não lembre mais, tá? Pode ter ficado esquecido, alguma coisa assim. Então vamos lá. A palavra equação, tá? Vem da palavra equivalência, tá? São duas coisas equivalentes. Portanto, para que a gente tenha uma equação, é necessário que nós tenhamos o sinal de igualdade. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O sinal de igualdade, ele divide a equação em primeiro membro e segundo membro, onde o primeiro membro é tudo que vem ao lado esquerdo do sinal da igualdade e o segundo membro tudo que vem do lado direito. Primeiro membro, segundo membro, tá? E uma equação do primeiro grau... antes de falar sobre isso, se não tiver o sinal de igualdade, essa equação vai ser, no máximo, um polinômio, tá? Então, uma expressão algébrica. Então, para ser equação, tem que ter o sinal de igualdade. Agora, equação não tem grau. A gente fala equação do primeiro grau. No ano que vem vocês vão ouvir falar muito em equação do segundo grau. Mas a bem da verdade é que equação não tem grau. Então, o que seria o que nós chamamos de equação do primeiro grau? Equação do primeiro grau é a equação que envolve um polinômio de primeiro grau. O que tem grau é o polinômio, lembra? O expoente da variável determina, o maior expoente da variável determina o grau do polinômio. Então, se a gente olhar para cá, isso é um polinômio de primeiro grau, tá? Então, por isso, como o polinômio envolvido ali é um polinômio de primeiro grau, por isso nós chamamos de equação do primeiro grau. De uma maneira geral, a equação do primeiro grau, ela tem essa forma aqui, que a gente chama de forma reduzida, tá? É quando a gente tem um polinômio do primeiro grau igualado a zero. Aqui nós temos o termo algébrico que acompanha a variável. Eu estou usando a variável x, mas poderia ser outra, y, enfim. O a aqui é o coeficiente da variável, beleza? E o b é o termo independente. Para estar na forma reduzida, a equação tem que estar igualada a zero. Aqui ela não está na forma reduzida, tá bom? Eu teria que passar esse 35 para lá, subtrair, e aí sim colocar a equação na forma reduzida. Mas isso não é muito importante para a gente, de fato, resolver a equação, não, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Resolver equações. No primeiro momento, eu coloquei aqui uma equação bem simples, uma um pouquinho mais complexa, e uma onde as pessoas até choram, que é quando a gente tem fração. Mas também não é nada demais. Nós vamos ver como fazer cada uma delas. Nós vimos que a gente transfere para o segundo membro da equação os termos independentes, né, os números, e os termos algébricos que têm variável, nós passamos para o primeiro membro da equação, né, o que a gente chama de letra para lá, número para cá. Então, esse 7 eu vou mandar para o lado de lá, só que quando a gente transfere um número de lado, o sinal dele muda. Então, se é menos 7, mudou de lado, ele fica mais 7. 35 mais 7. E aí vem uma informação nova.
tá? Esse processo de transferir de lado nada mais é do que uma coisinha chamada princípio aditivo, onde, na verdade, nós somamos 7 dos dois lados da equação. Na verdade, é isso que a gente está fazendo, tá? Ah, por que 7? Porque se eu tenho aqui menos 7, quando eu somo 7, dá 0. Isso aqui se anula e sobra apenas o 3x. Do outro lado, 35 mais 7, 42. Para matar agora a equação, para resolver de vez, 3 está multiplicando x. Quando trocar de lado, faz a operação inversa, que é a divisão. Não é assim que a gente faz? X é igual a 42 dividido por 3. Na verdade, quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo é dividir por 3, aqui, ó, dividir por 3 os dois membros da equação, tá? E aí a gente está usando o princípio multiplicativo, ok? Na verdade, é isso que a gente faz quando a gente joga um número para o outro lado dividindo ou multiplicando. E quando a gente joga ele para o outro lado somando ou subtraindo, a gente está usando o princípio aditivo. Tá? A gente não vai ficar usando essas nomenclaturas porque elas não são muito objetivas. Tá? Nós vamos continuar com a ideia de troca o número de lado e inverte a operação. É mais rápido. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo de verdade. 42 dividido por 3, 4 dividido por 3 vale 1, sobra 1. Baixo 2, 12 dividido por 3, 14. Olha lá. X vale 14. Uma diferença importante entre polinômio e equação. No polinômio, a parte literal nós chamamos de variável, porque ela pode assumir infinitos valores. Numa equação, como ela tem um valor limitado, né, ela tem uma quantidade finita de valores possíveis para assumir, nós não chamamos de variável, nós chamamos de incógnita. Tá? Vamos para o segundo exemplo. Ó, termos independentes, eu vou mandar para o segundo membro da equação. Termos algébricos que acompanham variável vai para o primeiro, sempre invertendo o sinal. Então, se é menos 7, vai ficar mais 7. Se é 2x, vai ficar menos 2x. Assim, ó, 7x menos 2x igual a 18 mais 7. Lembrando, princípio aditivo. 7x menos 2x, 5x. 18 mais 7, 25. Olha lá. 5 está multiplicando, troca de lado, vai dividir. X é 25 dividido por 5. Na verdade, o que a gente está fazendo é dividir por 5 dos dois lados. E aí, 25 dividido por 5 vale 5. Olha lá. Tudo bem? A solução de uma equação deve ser apresentada através de um conjunto verdade, né? Esse é o jeito correto, tá? Conjunto verdade aqui é 14, solução única. Conjunto verdade aqui, 5. É o valor que torna a sentença verdadeira, tá? E agora? Que eu acho que é aí que o pessoal fica com um pouco mais de medo. Bom, não tem muito que a gente tremer aqui não. É bem tranquilo, tá? O que a gente vai fazer é encontrar o MMC desses denominadores. Aqui, como não tem, vale 1. Mas o 1 não muda nada no cálculo do MMC, tá? Então, nós vamos calcular o MMC entre 1, 2 e 3. Para adiantar um pouquinho, eu digo a vocês que esse MMC vale entre 1, 2 e 3, vale 6. É o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 6 e multiplicar os dois membros da equação por ele. Quando a gente fizer isso, os denominadores vão sumir, tá? Então vai ficar assim, ó. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2, 3.
6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 2, 3. E agora a gente multiplica esses resultados lá em cima, num processo parecido com a soma de frações, ou subtração de frações com denominadores diferentes. 2 vezes 2x, 4x. 3 vezes 1, 3. 6 vezes x, 6x. Menos 3 vezes 7, 21. Olha lá. O que nós fizemos? Quando nós multiplicamos essa equação toda, os dois lados, dois membros da equação, por 6, nós encontramos uma equação equivalente. Equação equivalente, ou melhor, equações equivalentes, são equações que possuem a mesma raiz, ou seja, o mesmo conjunto verdade, a mesma resposta, tá? Então, essa equação aqui, 4x mais 3 igual a 6x menos 21, vai ter a mesma resposta que essa equação, 2x sobre 3 mais 1 meio igual a x menos 7 meios. Qual é a vantagem, então, de trabalhar com essa segunda equação? A vantagem é que ela não tem a fração, se torna um trabalho mais simples, tá? Então, a gente passa, ó, termo acompanhando a incógnita para o lado esquerdo, para o primeiro membro da equação, termos independentes para o segundo membro da equação, tá? Mudando de lado, mudando de sinal. Então, ficaremos assim, 4x menos 6x, né? Era mais 6, ficou menos 6. E aqui é mais 3, vai ficar menos 3. Menos 21, menos 3. Ó. 4 menos 6 vale menos 2. Menos 21 menos 3, menos 24. Toda vez que o coeficiente da incógnita tem um sinal negativo, nós multiplicamos a linha toda, hein, por menos 1, só para mudar o sinal. Então, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Só muda o sinal. 2x igual a 24. Ó. Os dois membros, hein, são multiplicados por menos 1. 2 está multiplicando, troca de lado, vai dividir. 24 dividido por 2. Lembrando que esse é o princípio multiplicativo. X igual a 12. Pronto, olha lá. Essa é a nossa solução. Conjunto verdade, 12. Tudo bem? Então, relembramos como resolver uma equação de primeiro grau, tá? Agora, a gente vai para uma parte que é onde eu encontro maior dificuldade, pelo menos no início desses estudos, tá? Que é quando a gente precisa transformar um problema em uma equação, ou seja, na hora de interpretar o texto, tá? Eu preciso, além de entender o que está escrito e o que está sendo pedido, eu preciso transformar esse texto em uma equação, ou seja, eu vou passar ele da linguagem corrente, que no nosso caso é a língua portuguesa, para uma linguagem algébrica, uma linguagem matemática, tá? Uma linguagem simbólica, com símbolos matemáticos. Isso é nisso que as pessoas apresentam maior dificuldade. Mas vamos lá, com calma. Eu coloquei alguns exemplos para a gente ver aqui como fazer. Olha, um número tem 18 unidades a mais que outro. A soma entre eles vale 98. Quais são esses números? Então, eu sei que são dois números que, quando somados, o resultado é 98. E eu tenho que descobrir quais eles são. Tem mais uma característica importante. Um vale um determinado valor e o outro 18 unidades a mais. Ó, 18 unidades a mais. Tá? Então, vamos lá, com calma. Como que a gente pode representar um número? Se é um valor desconhecido para mim, é uma incógnita. Então, esse número para mim eu vou tratar por x, um número. Então como é que eu vou representar um número que tem 18 unidades a mais? É esse número com 18 unidades a mais
mais 18. Esse número aumentado de 18, tá? Então, esses são os números que nós desejamos encontrar. Um número x e o número x aumentado de 18. Agora, vamos montar a equação de acordo com o texto. Ó. Um número tem 18 unidades a mais que outro. A soma entre eles, a soma entre esses dois números, ó, x somado com x mais 18 vale, ou seja, é igual a 98. Pronto. Transformei o problema numa equação. Resolvendo a equação, nós damos a resposta do problema. Vamos lá. Fazendo a soma, x mais x, 2x mais 18, igual a 98. Ó, o número, o termo independente, eu transfiro para o outro lado. Como ele é positivo, vai ficar negativo. 2x igual a 98 menos 18. 98 menos 18 vale 80. 2 está multiplicando x, quando troca de lado vai dividir. X é 80 dividido por 2. Metade de 80, né? Divisão por 2, 40. Vai lá. Descobri a resposta? Parte dela. Ele pergunta quais são esses números. Eu descobri o valor de x. Ó. X vale 40. O outro, 40 mais 18. O número mais 18, 58. Aqui estão nossas respostas. Quais são esses números? Esses números são 40 e 58. Tá? E pode ver que o problema bate direitinho. Ó. Um número tem 18 unidades a mais que outro, é verdade. E a soma entre eles vale 98. 40 mais 58 vale 98. Tá? Vamos ao próximo. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Próximo problema. A soma de dois números consecutivos é 177. Quais são esses números? Bom, o número é x. Não sei o valor, é a minha incógnita. O consecutivo não é o número que vem depois? O consecutivo de 7 vale 8. O consecutivo de 15 é 16. Ou seja, o consecutivo é sempre uma unidade maior. Então, o consecutivo é x mais 1. Uma unidade maior. Agora, vamos lá. A soma entre eles, entre esses dois números, é 177. Então, ó, x somado com x mais 1 vale 177. Resolvendo essa equação, nós descobrimos que número é esse. Vamos lá. X mais x, 2x mais 1 igual a 177. 1 é positivo, muda de lado, fica negativo. 177 menos 1. 177 menos 1, conta mais difícil do dia, 176. 2 está multiplicando, troca de lado, vai dividir. Na verdade, o nome disso é princípio multiplicativo. Falamos no início do vídeo. 176 dividido por 2. Metade de 100 é 50. A metade de 70 é 35. A metade de 6 vale 3. Juntando tudo, 50 com 35, 85. Com 3, 88. Isso é para fazer de cabeça. Se você se embola, vai para o papel, tá? Então, achamos parte da resposta. Eu achei o número. Falta achar o consecutivo. Então, se o número é 88, o consecutivo, 88 mais 1, 89. Que números são esses? 88 e 89. E pode ver que o problema bate direitinho. São consecutivos e a soma entre eles vale 177. Beleza? Próximo exemplo. Andréia
decidiu juntar dinheiro para comprar uma mochila nova. Ela já juntou 3/5 do valor necessário e ainda faltam R$ 50. Quanto custa a nova mochila de Andréia? Então vamos lá. Eu não sei qual é o preço da mochila, então para mim o preço da mochila é X. Se ela já juntou 3/5 do necessário, é porque ela juntou 3/5 de X. Tudo bem? O que ela juntou, 3/5 de X, ainda faltam R$ 50 para chegar no valor da mochila. Vamos montar a equação. Ó. O dinheiro que a Andréia já juntou, 3/5 do valor, mais R$ 50, que é o que falta, vai ser exatamente o valor da mochila, que eu estou chamando de X. É algo que a gente tem que descobrir, né? Quanto custa a mochila da Andréia. Aí a gente tem uma equação com denominador, tá? É como nós fizemos na outra folha, lá atrás. Quando o denominador não aparece, vale 1. Aí o MMC entre 1 e 5 é moleza, né? Vale 5. A gente não precisa nem calcular. Aí a gente multiplica agora, ó, os dois membros da equação por 5. 5 dividido por 5 vale 1. 5 dividido por 1 vale 5. 5 dividido por 1 vale 5. Eu vou encontrar uma equação equivalente, só que sem denominadores. Fácil de resolver. 1 vezes 3x, 3x. 5 vezes 50, 5 vezes 5 é 25. Põe o zero no fim, 250. Igual 5 vezes x, 5x. Olha lá. A letra joga para cá, né? O termo algébrico com incógnita, no caso agora, nós transferimos para o primeiro membro da equação, o termo independente para o segundo. Ficaremos assim, 3x menos 5x. Por que menos 5x? Porque era positivo, mudou de lado, ficou negativo. Igual a menos 250. Por que menos 250? Porque era positivo, mudou de lado, ficou negativo. 3 menos 5 vale menos 2. Igual a menos 250. Olha lá. E é negativo, ó, o coeficiente da incógnita é negativo. Multiplica por menos 1, só para mudar o sinal. Então vai ficar 2x igual a 250. O que é negativo fica positivo. Como os dois são negativos, os dois ficam positivos. 2 está multiplicando, troca de lado, vai dividir. X é 250 dividido por 2. A metade de 250, metade de 200 vale 100, metade de 50, 25, 125. Esse é o preço da mochila, da nova mochila da Andréia, R$ 125. Tá bom? Maior problema aí, na minha opinião, né, onde as pessoas apresentam maior dificuldade, é na hora de montar a equação, tá? Mas é só a gente fazer com calma. A mochila custa X, é um valor que eu não sei. Ela então juntou 3/5 desse valor, 3/5 de X. O que ela já juntou com o que falta é exatamente igual ao preço que a mochila tem, tá? Montou a equação, corre para o abraço. Vamos lá. Agora eu vou apresentar a vocês 3 tipos de equações, tá? Nós vamos tentar resolvê-las. E aí a gente vai ver como a gente pode classificar essas equações de acordo com cada situação, tá? Vamos lá. Primeiro, uma equação bem simples, ó. 2x menos 10 igual a 14. Então, a gente vai mandar esse menos 10 para o outro lado, mudando o sinal. 2x igual a 14 mais 10. Só que 14 mais 10 dá 24. 2x igual a 24. 2 está multiplicando, vai dividir. Então, 24 dividido por 2, 12. Encontramos uma solução, tá? Quando isso acontece, nós dizemos que a equação é possível e
determinada. Então todas as equações que nós vimos aí são equações possíveis e determinadas. Até aqui sim, tá? A gente pode até usar a abreviação, ó, possível e determinada, PD, tá bom? Esse é o primeiro tipo. Por enquanto nós só falamos desse, tá? Equações que têm soluções únicas. Vamos lá. Segundo tipo, letra B, olha lá, 3x menos 4 igual a 2, que multiplica 3x sobre 2 menos 2. Isso aqui é outro problema. A pessoa, quando vê parênteses, fica logo com medo. O que a gente tem que fazer é aplicar a propriedade distributiva, o chuveirinho, tá? É assim que a gente vai começar. 3x menos 4 igual 2 vezes 3 meios de x. Aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Vai sobrar só o 3x. Olha lá. 2 vezes menos 2, menos 4. E os dois membros da equação são iguais. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente diz que a equação ela é possível, mas ela é indeterminada, porque qualquer valor que eu escolher para x vai tornar a sentença verdadeira. Vou usar dois exemplos. Ó. Vou escolher x igual a 1. 3 vezes 1, 3, menos 4, menos 1. 3 vezes 1, 3, menos 4, menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. Outro exemplo, x igual a 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 4, 11. 3 vezes 5, 15. 15 menos 4, 11. 11 é igual a 11. Ou seja, vai funcionar para quaisquer valor que nós escolhermos, qualquer valor, tá? Então, como ela tem infinitas soluções, nós dizemos que é uma equação possível, porque ela é possível, só que ela é indeterminada, são infinitas as possibilidades, tá? Mesmo que a gente continue a resolver, ó, vai vir para cá, vai ficar 3x menos 3x igual a menos 4, que é esse aqui, e esse que é negativo chega aqui, positivo. Ó. 3x menos 3x dá 0. Menos 4 mais 4 dá 0. É uma verdade, ou seja, é uma equação possível. Só que é um único valor que resolve essa equação? Não, são infinitos. Tá? Então, a gente diz que é uma equação possível e indeterminada. Indeterminada. Tá? Sempre que acontecer isso, o primeiro membro é igual ao segundo, possível indeterminada. E o último tipo, nós vamos ver agora, ó, x menos 15, x mais 10. X menos 15 igual a x mais 10. Eu já estou vendo uma coisa estranha. Como que um valor subtraído de 15 vai ser igual ao mesmo valor somado de 10? Me parece estranho, me parece impossível, tá? Mas vamos tentar resolver a equação para ver o que acontece, ó. Esse x vem para cá e vai ficar negativo, esse menos 15 vai para lá e vai ficar positivo. X menos x igual a 10 mais 15. X menos x vale 0. Né? Todo número menos ele mesmo vale 0. Ou 0x, tanto faz. Vai dar 0 mesmo. 10 mais 15, 25. Existe algum valor para colocar aqui no lugar do x que torne a sentença verdadeira? Algum número multiplicado por 0 vale 25? Não, porque todo número multiplicado por 0 vale 0. O que isso significa? Que nenhum valor que nós possamos imaginar para colocar no lugar de x vai tornar essa sentença verdadeira, vai satisfazer essa igualdade. Ou seja, não existe nenhum valor possível, tá? Nenhum valor consegue resolver essa equação. Quando nenhum valor consegue resolver uma equação, nós temos uma equação impossível.
impossível mesmo de ser resolvida, tá? Aqui seria, a gente usaria, ó, possível e indeterminada, PI, né? E aqui, uma equação impossível. Tudo bem? Então, são esses 3 tipos de classificação que nós podemos ter. Possível indeterminada, quando ela tem solução e ela é única. Possível e indeterminada, quando ela tem solução, mas são infinitas. E impossível, quando a equação não consegue apresentar resposta. Beleza? Vou recomendar os exercícios e o vídeo estará lá junto com essa recomendação na página da escola, tá? Forte abraço, cuidem-se!